Graça e paz, queridos, estamos aqui para podermos trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí já correndo aí para poder terminarmos esse trabalho do fluir do avivamento. Estamos hoje na penúltima mensagem do fluir do avivamento. Tenho certeza que será de grande valia também para você também. Bom, estamos aí finalizando. Eu queria de imediato já a gente trazer aí o tema, que é o último tema desse trabalho do fluir do avivamento, que é o seguinte: negatividade e dúvida perpétua. Temos algumas passagens bíblicas que nós estamos lendo aqui, que eu queria compartilhar com vocês também. Primeiramente nós vamos ler Números capítulo 13, e vamos ler do versículo 27 até o 33, que diz assim: E relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vamos lá, continuando. Agora, capítulo 32, versículo 7. 32, versículo 7, que diz assim: Porque vocês querem desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu. Agora vamos para Mateus, capítulo 9, versículo 29. Mateus 9, versículo 29, que diz assim: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E aí, agora em Mateus ainda, porém capítulo 13, Mateus capítulo 13, vamos ler o versículo 58. Diz assim: E não fez ali muito milagres, por causa da incredulidade deles. Agora, finalizando a nossa maratona de bíblica, Hebreus capítulo 3, versículo 12 até o 19, que diz assim: Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram da terra do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
e a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. É lamentável essas passagens que nós lemos aqui, nos contam uma triste história, né, do povo de Israel. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre 5 fontes de dúvidas dentro das congregações. A minha oração é que você não se enquadre em nenhuma delas, né? Mas se enquadrar, temos aí a oportunidade de nós de consertarmos, como também estou incluído também nesse contexto. Vamos lá? A primeira dela. A dúvida frequentemente vem através de membros que pensam e falam mais pelo raciocínio humano do que pela fé no Deus Todo-Poderoso. Então está aqui pessoas que usam mais o seu raciocínio natural, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, do que usam a fé. Por quê? Às vezes pessoas não usam a fé, porque é o sobrenatural. No caso aqui, né, no povo de Israel, eles teriam que usar o sobrenatural, porque para enfrentar gigantes, como eles mesmos mencionaram, né, as cidades fortificadas, como Jericó, que é uma delas, era somente no sobrenatural, como aconteceu lá em Josué. Todas as vitórias, elas foram feitas no sobrenatural. Quando quiseram entrar sem consultar a Deus, que foi na cidade de Ai, eles foram derrotados, né? Eu sempre digo, né, que eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Eu moro em Itaguaí e fazer a comparação com a metrópole de São Paulo, né? Onde gera toda essa questão econômica do nosso país. E aí, eles vencem São Paulo, derrotam São Paulo. E quando chegam para Itaguaí, que é a cidade pequenininha aos olhos de São Paulo, perdem. Então eu creio que Josué ficou indignado, porque possivelmente ele fez essa comparação. Poxa, vencemos Jericó, que dá o triplo ou 4, sei lá, de Ai, e perdemos para Ai. Então ele sabia que tinha alguma coisa errada. Tanto que ele consultou a Deus e depois descobriu que é outra história que nós não podemos detalhar ela aqui. Então vejamos que eles usam o sobrenatural, né? E aqui eles deixam bem claro, nós não vamos conseguir entrar lá, porque estavam usando o raciocínio natural. Todas as vezes que usemos o raciocínio natural nosso, a gente não vai conseguir ver a vitória, a gente não vai conseguir prosseguir, nós não vamos conseguir chegar por outro lado. Israel só conseguiu vencer as batalhas quando eles usaram o sobrenatural. É aí que Deus trabalha. Deus quer que nós desenvolvemos com isso, não é verdade? Né? Então, vemos que a dúvida, ela vem exatamente porque nós olhamos muito por aquilo. Tem uma passagem bíblica que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É interessante lermos ela, né, e para a gente poder entender. É um versículo pequenininho, mas eu faço questão de parar aqui para nós lermos. É 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Olha que passagem maravilhosa. O capítulo 5, no modo geral, já é um capítulo bom para estudar. Olha o que diz aqui. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a ordem aqui é andar pela fé. E você vai observar que todo o trabalho de Jesus, a Bíblia, no modo geral, ela toda foi gerada pela fé. Haja luz, só pela fé. Só pela fé. Vamos lá? Segundo, a dúvida vem através da ideia não bíblica de que problemas, desafios, retrocessos automaticamente significam que estamos fora da vontade de Deus, né? Na própria palavra de Deus, vemos que é normal encontrar sérios problemas e desafios mesmo no centro da vontade de Deus. Então, pessoas falam aí, começam a encontrar alguns problemas, algumas dificuldades, alguns retrocessos,
né? Eu sempre gosto de mencionar no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você pode verificar isso aí na sua Bíblia, que Paulo, por 2 vezes, ele foi impedido de ir a determinados lugares. E ele vai fazer a obra e é a obra de Deus. Ele é impedido de fazer a obra, mas chega depois, né, ele tem ali um soninho, e nesse sono, ele tem uma revelação que um homem, uma pessoa do outro lado da Macedônia pedia socorro a Paulo. E Paulo foi lá, que era justamente ali em Filipos, onde houve a conversão daquele carcereiro. Então, não é problemas. O problema, na verdade, não vai nos levar, não vai nos tirar, né, a possibilidade de nós não ser da vontade de Deus. Porque, de repente, aquilo que nós pensamos que poderíamos fazer e vem as dificuldades, é uma forma de Deus nos testar, justamente porque é a vontade dele. Né? Tanto que eu tenho aqui uma passagem bíblica que eu queria compartilhar com você, que a Bíblia inteira, ela fala sobre fé, né? Aí a fé, ela é um processo de crescimento, né? E se você crê em Deus, né, verdadeiramente, se você andar segundo a fé, você vai crescer espiritualmente. É o que Deus quer, é o que Deus deseja, que Deus estava lá falando com Israel. Observe só, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Também a Bíblia nos ensina a nos alegrarmos nas provações. Observe que Tiago fala aqui, capítulo 1 de Tiago, nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 4. Olha o que ele diz aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, o desejo de Deus, na verdade, é que nós viemos nos inteirar dele. E a única forma de você se inteirar de Deus é justamente vivendo pela fé. Vamos lá? Agora o número 4. Mas antes de nós falarmos do número 4, eu tenho aqui uma dica, uma frase para ler para você aqui, que diz assim, né? Eu achei interessante ela, eu tenho que ler para vocês, né? Diz assim: cada vez que eles enfrentavam uma nova crise e necessidade, ele estava em pânico e assumiu o pior. Fosse uma necessidade urgente de água, comida, direção ou proteção, sua reação era sempre a mesma. Nós deveríamos ficar no Egito. Isso soa bem familiar para nós, né? Não tem como corrermos disso. Se as igrejas ou pessoas querem andar em vitória, elas têm que ver os problemas, necessidade como oportunidade para confiar e ir adiante, em vez de duvidar e desistir. Israel, tudo para eles, um probleminha vinha, o negócio, se eu estivesse no Egito, era melhor ficar no Egito. Não é assim que a gente faz. Eu falo isso para mim também, eu queria que você também está se enquadrando também nessa mensagem, como todos nós enquadramos. De vez em quando a gente solta esta dúvida, brincadeira não, de novo, poxa vida, era melhor nem conseguir esse negócio não. Aí começa aquelas reclamações insignificantes. Vamos lá? Número 3. Dúvida e desânimo frequentemente vem através de a síndrome de culpar o líder. Tudo na vida nós queremos culpar a liderança.
Moisés é culpado disso, que mandou nos tirar do Egito, nós estávamos muito bem no Egito, comendo carne, vivendo do bem e do melhor naquela terra. Nada disso, estavam vivendo como escravos, mas infelizmente, nós sempre pensamos assim, pessoas saem do mundo, vivem amargurado no mundo, vivem sofrendo no mundo, mas quando vão para o Evangelho, passam por uma dificuldade, elas sempre vão falar, vão lembrar do melhor do mundo, que não existe o melhor, mas sempre dizem que está o melhor no mundo. É lamentável. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas o tempo não nos permite. Mas, infelizmente, é uma realidade hoje. Aí começa a culpar o líder. Viu, Moisés? Eu estava muito bem lá, me tirou de lá, para poder sofrer aqui no deserto. Mas não sabia eles que era Deus que estava testando. E não sabe você que é Deus que está também te testando, nos testando no meio das privações. Vamos lá, ou melhor, deixa eu falar aqui sobre duas razões, né, que nós, às vezes, como igreja, que é comum em nós, igreja, né, que nós tornamos especialmente danosa para a gente. Primeiramente, reclamação e descrença ofendem a profundidade, ofende profundamente a Deus e os deixam irado. Que irar a Deus é reclamar. Sabe por que Deus fica irado quando nós reclamamos? É porque a gente não usa a fé. E nós, por não usarmos a fé, nós não confiamos que Ele pode. E nós sabemos que Ele pode. Infelizmente, o que eu fico mais integrado com isso, que eu falo comigo mesmo, que nós cremos que Ele pode, mas mesmo assim, nós reclamamos. Segunda razão. Culpar e reclamar faz as pessoas tirarem os olhos de Deus. Perda a visão. Porque se nós tivermos voltado para Deus, como diz lá o autor dos Hebreus, eu vou ler para você aqui, hoje está meio didático, está bem didático a mensagem hoje, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Observe só que diz aqui a palavra do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca de alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então olhe para Ele. E quando nós não fazemos isso, aí vem as reclamações, infelizmente. Número 4, agora vamos tentar terminar isso aqui. Dúvida pode vir de um senso de condenação ou de entendimento inadequado da bondade de Deus. Escute somente isso aqui. Sem dúvida, cada partícula da nossa fé e confiança é totalmente dependente da graça de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Uma coisa é certa, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus e o poder e a bênção de Deus. E ainda mais evidente que nenhum de nós tem atingido a perfeita santidade no caminhar diário. Mas a nossa confiança ainda descansa seguramente numa grande verdade. Nós somos aceitos no amado. Deus é o nosso Emanuel, que nunca deixa e nem abandona os seus. Embora Deus castigue aquele que persiste em pecados intencionais, Ele não é um Deus bravo, buscando meticulosamente razões para julgar os seus filhos. A graça de Deus é incrível e a sua bondade é a mais alta que os céus. Por causa da graça de Deus, nós temos toda a razão para orar, crer nas conquistas do reino. Nós somos graciados por Deus. O que é a graça de Deus? No grego, ela é o favor imerecido. Deus fez um favor para nós. Deus faz favores para nós. E nós temos que agradecer a Ele pela sua graça. Ou agradecer a Ele pela sua misericórdia, porque se não fosse, né, e sair com esse complexo que viviam os espias, que viveram os espias e que ainda essa síndrome, esse complexo tem entrado nas igrejas, que é o complexo do gafanhoto.
somos muito pequenos diante desse problema. E não vai dar para vencer, não. Não vai dar para atacar, não. Não vai dar para continuar, não. E aí fica esse complexo dentro das igrejas. Você precisa se libertar disso. Nós precisamos nos libertar disso a cada dia. E para isso, somente com agradecimento. O Salmo 116, eu queria sugerir para que você pudesse ler com carinho, mas não ler os versículos que você quer ler. Lê o capítulo todo do Salmo 116. Amo esse salmo. Ele tem lições magníficas para a gente. Eu gosto de pregar muito sobre esse salmo. E cada vez que eu prego esse salmo, eu aprendo lições valiosíssimas para a minha vida espiritual. Quinta e última. A dúvida vem de uma sutil falta da vontade de abraçar os desafios e o exercício necessário de uma fé vibrante e de uma visão. E aí, quem não quer desafios, não quer avançar. A nossa vida cristã, ela é feita com desafios. E sem isso, não há vitória, não há conquista. Escute aqui. Na verdade, muitos preferem a previsibilidade de viver numa rotina do que o desafio de seguir uma visão do tamanho de Deus. É verdade que uma visão maior traz uma batalha maior e um maior sacrifício. Com certeza, amados. Quanto mais visão você tiver do reino, maior será as batalhas, maior será o sacrifício. Eu sei muito bem o que é isso. Então a gente tem que lutar. São desafios que não tem como a gente lá. O que não pode permitir é que o desânimo entra. Ou que você vai ficar próximo de pessoas que vai matar a sua visão. Não, queridos, fique próximo de pessoas que vai alimentar a sua visão. Se você vê que eu quando vou tirar minha habilitação, escute isso aqui. Vou tirar minha habilitação, tinha uma irmã, misericórdia, uma irmã lá, clamando São Jesus, eu tenho um capeta ali, eu tinha que sair de perto dela, senão eu ia ficar reprovado, porque eu já estava meio nervoso. Ainda por cima a mulher ainda falando, reclamando de tudo. Então às vezes eu tenho que sair de perto, né? Para a gente poder se concentrar mais em Deus. E quando você se aproxima de alguém, na verdade, essas pessoas elas vão tirar sua concentração de Deus e vai fazer com que você viva, né, uma vida de derrota. E Deus quer que você seja um conquistador, um vitorioso. Ok? Amanhã estaremos terminando aí esse trabalho aqui, né? Tá aqui, ó. Se você quiser comprar esse livro, é só você entrar aí no meu canal, fazer um comentário, que estaremos dando orientação como comprar um livro desse livro muito bom. Aconselho você ler e aplicar na sua igreja. Se você quiser, estou aqui à sua disposição para irmos até a sua igreja e também aplicar essa lição lá. Tá ok? Deus te abençoe. Até amanhã, na última mensagem sobre liberando o fluir do avivamento. Deus te abençoe.